Glória a Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa, uma sabedoria do meu avô, pai do meu pai, que ele fala o seguinte: toda pessoa vai ter na vida, todo homem, toda mulher vai ter na vida, pelo menos uma grande oportunidade de fazer algo bom e vai ter uma oportunidade de fazer uma grande estupidez. Às vezes, algumas pessoas já até estouraram a cota da estupidez, né, gente? Então, todo mundo vai ter aquele momento que a gente precisa estar atento para aproveitar a oportunidade e atento para não cair no vacilo da estupidez. E eu estava pensando nisso e pensando em alguns momentos estúpidos da minha vida que eu fiz alguma besteira. Quem aqui fala, cara, eu já fiz umas estupidez na vida que eu tenho arrependimento? Quem aqui? Levanta a mão, momento de sinceridade. Vou mostrar para vocês uma estupidez que está completando quase 1 ano de vida. Está fazendo aniversário que eu cometi. Pode colocar lá para nós, por favor, a foto. Agosto do ano passado. Chegou? Não acredito. Satanás atuando. Ah, não. Essa eu queria mostrar. Tá, vocês vão... Ora aí. Aí... Mais ou menos agosto do ano passado, a gente teve 3 eventos super grandes aqui na igreja, e com palestrante internacional, e com coisa que tinha que ter sincronia com o Brasil inteiro. E eu estava à frente desses 3 eventos, assim, e organizando, e fora o meu trabalho, pensei que tinha voltado. E aí, gente, eu estava tão cansada um dia, passei o dia todinho aqui, saí daqui tarde da noite, aí cheguei em casa, eu uso lente de contato, né, para corrigir miopia. Quando eu cheguei em casa, tomei banho, tal, de madrugada já. Quando eu olho, cadê o líquidozinho da minha lente? Não tinha acabado. Eu falei, eu detesto dormir. Aí, gente, aquele momento, a oportunidade de fazer uma grande besteira na vida, eu não pensei 2 vezes, porque se eu tivesse pensado, eu não tinha feito. Caí com os 2 pés na grande besteira. Falei, já sei. Eu irei fabricar, eu mesma, aqui em casa, uma solução salina para guardar as minhas lentes de contato. Nunca façam isso, queridos, nunca façam. A pessoa pode ter título acadêmico, pode ser que, mas vai ter um momento da estupidez na vida, né? E coloquei, gente, fiz lá uma solução achando que estava arrasando, não pensei. E depois, no outro dia, nem para lavar o negócio, eu coloquei no olho. Resultado, eu queimei a minha retina dos 2 olhos. Quando foi no outro dia, na madrugada do outro dia, pastora, você foi burra. Fui, gente, mas muito, mas com vontade. No outro dia, eu acordei de madrugada. Aí eu passei o dia todo com aquela lente. Eu acordei de madrugada, eu não aguentava abrir o olho. Eu acordei, Alex. Ele, o que foi? Eu não estou conseguindo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nem me atentei. Fui, gente, para a emergência. 3h30 da manhã, e o médico me atendeu e falou não sei o quê, e ele não estava muito feliz, eu menos ainda, não conseguia abrir o olho, doía, e o Alex foi me conduzindo que eu não conseguia abrir o olho, e ele falou assim, você queimou a sua retina, o que você fez? Aí eu contei para ele, morrendo de vergonha do que eu tinha feito, e por que eu fiz isso, meu Deus, na minha vida? E ele falou assim, vamos ter que fazer uma oclusão total e não sei o quê. E eu falei, o que é oclusão total? É basicamente colocar 2 tampões nos olhos para você. E encheu de pomada dentro dos meus olhos e colocou aquele negócio, você vai ficar assim. E vamos torcer para não dar uma cantamoeba, que eu não sabia o que era, mas depois eu descobri, gente, que é uma bactéria que ela come a sua córnea. A pessoa perde o olho, assim, questão de horas, de dias, a pessoa perde o olho. Tem que fazer transplante de córnea e às vezes não dá para salvar. Vamos ver se dá... E aí, gente, eu fui para casa. 4h da manhã, 4h30 da manhã, com os 2 olhos tapados, o Alex me conduzindo, me guiando, e eu fiquei 3 dias com aquele negócio no olho, e aplicando remédio de 1 em 1 hora. Você não consegue fazer nada, você não consegue andar, nem dentro da minha casa. Eu andava assim, totalmente cega. Aí as pessoas perguntaram, Anne, você teve medo do coronavírus? Medo do coronavírus? Eu tive medo daquilo lá. Falei, meu Deus, eu vou ficar cega, eu vou perder o olho. O que é cantamoeba? Gente, pense no momento estúpido da vida. Por causa de que eu resolvi fazer soro fisiológico em casa. Não pensei.
Alguém aqui já fez alguma estupidez dessa? Desse nível não. Talvez outras. Eu espero que eu tenha gastado a minha cota. Aí, só para resumir a história, ficou tudo bem, né? Graças a Deus, a retina ela se recupera numa velocidade incrível. Há uma multiplicação de células. A gente foi colocando, graças a Deus, eu não peguei a maldita da cantamoeba, não peguei a bactéria. Ficou tudo certo e 3 dias depois a minha visão estava intacta. Mas pensa no pânico e desespero. Foi pânico e desespero. E aí, eu pensando sobre isso, eu falei, espero que a minha cota de coisas estúpidas tenham passado. E eu espero estar com os olhos bem abertos quando as grandes oportunidades vierem na minha vida. E a Bíblia nos conta, lá, conseguiram. Tá meio ruim, engraçado. Mas dá para ver, né? Eu tô felizinha assim, porque foi no segundo dia, tá, gente? No primeiro dia eu saí aos prantos e eu não sei se chorar vai tirar a pomada, se é pior ou não. E aí eu falava, não posso chorar, e as lágrimas correndo, e não tinha nem para onde escorrer, porque estava com aquele negócio. Olha lá, aquilo lá o Alex tirou. Marido bom é esse, que você tá lá em pânico, isso aqui foi de madrugada, e ele tá lá tirando foto de você. Eu estava lá de madrugada, daquele jeito, momento do pânico. Esse foi meu momento estúpido, gente. Deus me livre. Eu tive medo disso. No coronavírus eu nem tive, nem consegui. Agora disso aqui eu fiquei com medo. Então, e eu comecei a analisar na Bíblia a vida de dois homens, que a Bíblia nos conta, Jacó e Esaú, são 2 irmãos, e os 2 viveram simultaneamente um momento de grande estupidez e a oportunidade, sabe, de aproveitar essa oportunidade e tornar aquilo uma coisa muito boa. E eu quero estudar isso com vocês porque nós, enquanto estivermos aqui na Terra, vamos estar o tempo todo tendo oportunidade de fazer besteiras e vamos ter oportunidade de transformar situações para o nosso bem. E olhando a vida desses 2 irmãos e as atitudes que eles tomaram e as decisões que eles tomaram e a forma como eles conduziram as suas vidas, nós podemos ver que são as mesmas situações. Um aproveitou de maneira gloriosa e outro desperdiçou de maneira estúpida. E nós queremos ser daqueles que vamos aproveitar as oportunidades e não vamos cair, né, nos laços, não vamos cair nos momentos de estupidez. Quem concorda comigo, fala amém. Então, hoje eu vou ler com vocês algumas passagens, mas nós vamos ficar principalmente em Gênesis, no capítulo 25, no capítulo 23. E depois eu vou ressaltando algumas coisas aqui para vocês. Mas, basicamente, só para a gente apresentar quem são essas 2 pessoas, Jacó e Esaú, eles são filhos de Isaac, que a Bíblia fala, né? Deus escolheu Abraão, falou assim, Abraão, eu vou fazer a partir de você uma grande nação. Então, você, os seus filhos, e os filhos, e os filhos dos seus filhos serão abençoados. Então, Deus deu essa promessa a Abraão. Deus escolheu Abraão. Deus se tornou amigo de Abraão e falou assim, eu vou abençoar você e toda a sua descendência. Aí, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, né, que é o personagem que a gente vai estudar aqui. Então, era a 3ª geração onde a bênção, né, em que a bênção do Senhor estava sendo repousada. E aí, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, sobre promessa. É importante nós entendermos, quando Deus faz uma promessa, Ele está nos chamando para entrar num relacionamento de dependência e cooperação para que a natureza de Deus seja revelada na terra. Amém? Se você já recebeu uma promessa de Deus para a sua vida, se você leu alguma coisa na palavra e você fala, eu quero viver isso, se você se sente chamado para fazer alguma coisa para Deus, se alguém já falou que você tem uma promessa de Deus na sua vida, sabe o que é uma promessa de Deus? É um convite de Deus para você entrar num relacionamento de dependência e cooperação para revelar a natureza de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Isso nem é o foco central da palavra, mas eu acho que tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus, para Ele se revelar como Salvador, Ele não precisa de muita coisa, não precisa da gente. Bastou Jesus vir, morrer e salvar o mundo dos pecados. Para Deus se demonstrar como aquele que cura, basta que tenha alguém doente, Ele vai lá e cura. Para Deus demonstrar que Ele é o Senhor que nos dá a vitória, basta ter um problema. Mas para Deus se revelar como Pai, é necessário que existam filhos. É necessário que existam filhos para que Deus possa se revelar como Pai. E o que um pai faz? Supre, provê, protege.
faz coisas que ele não faria por ele mesmo, mas ele faz pelos filhos, não é assim? Tira de você para poder dar para os filhos, não é assim? E Deus precisa de filhos para que a natureza de pai dele possa ser revelada. E isso quer dizer, quando Deus te dá uma promessa, a gente está construindo esse raciocínio aqui. Quando Deus te dá uma promessa, Ele está te chamando para ter essa relação de pai e filho, onde Ele vai suprir as suas necessidades, onde Ele vai suprir onde tem falta, onde Ele vai encher a sua vida, para que a natureza dele de pai, de protetor, de provedor, de aquele que faz, possa ser revelada na terra. Então uma promessa nunca é uma coisa só para te deixar animado. Uma promessa nunca é uma coisa só para você sonhar. Uma promessa é um convite de Deus para revelar a natureza dele aqui na terra através da sua vida. Fala assim, uau. Você nunca mais vai olhar para as suas promessas da mesma maneira. Você nunca mais vai olhar para as coisas que Deus plantou no seu coração, o seu chamado da mesma maneira. É um convite de Deus para mostrar ao mundo a natureza dele, através da sua vida. E é exatamente por isso que você se sente pequeno para o seu chamado. Quem aqui já não ouviu uma promessa de Deus falar, eu não estou qualificado para isso. Eu não sou bom igual fulano de tal. Eu não tenho o que é preciso. Eu acho que Deus está errando. Acho que isso não é para mim. Quantos já não se sentiram assim? Quantos já não se sentiram impostores? Falei, eu não mereço isso. Eu já falhei demais. Sabe por que você se sente assim? De propósito, porque o chamado sempre vai ser maior do que você. A promessa sempre vai ser maior que você. Caso contrário, por que você entraria nesse relacionamento de dependência e confiança para Deus mostrar a natureza dele? É preciso que ele seja maior. Aí ele vai suprir as nossas falhas, ele vai ser o provedor onde nós não conseguimos fazer, onde nós não conseguimos ir, onde eu tenho limitações mesmo, aí ele vem e me aperfeiçoa, e a unção dele cobre a minha vida. E aí eu sou esticado e eu posso crescer. Então, quando você se sentir pequeno para o seu chamado, quando você se sentir inadequado para aquilo que você sente que Deus está te chamando, parabéns, você chegou no lugar certo, é o lugar onde Deus está te chamando. Então, vem se relacionar comigo, vem depender de mim, vem para esse relacionamento e eu vou suprir você. E aí, naquilo que você sabe que você não é, você vai ser por meio de mim. Amém? Nunca mais olhe para o seu chamado, nunca mais olhe para as suas promessas da mesma maneira. Elas são um convite para manifestar o sobrenatural de Deus nessa terra e através da sua vida. Quem recebe, fala amém. Então, vamos lá. Então, essa era a situação familiar de Jacó e de Esaú. Então, quando a mãe deles engravidou, eles eram gêmeos. Quando a mãe deles engravidou, essa história a gente está contando ali em Gênesis. Eu coloquei esse pedacinho para vocês. Rebeca sentiu que as crianças lutavam dentro da barriga dela. E aí o Senhor falou para ela, olha, que você tem 2 nações aí dentro da sua barriga. E eles estão lutando. E aí, quando chega o momento do nascimento deles, a Bíblia nos conta lá em Gênesis 25, entre o versículo 19 e o versículo 27, e fala o seguinte: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, ele era bem peludo. Por isso, deram o nome Esaú. Presta atenção, porque esses detalhes vão fazer a diferença daqui um pouquinho. Porque ele era peludo, então o nome dele vai ser Esaú, que significa, né, essa criança toda peluda aqui. E aí depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Então o segundo, né, o gêmeo, nasceu segurando o pezinho do irmão dele. Pelo que, por esse motivo, né, está falando, deram o nome de Jacó. Então, Jacó significa, eu coloquei aqui para vocês, a palavra Jacó, falhou tudo, né? Enfim, na hora que der. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. O significado da palavra Jacó é aquele que agarra o calcanhar. Pastora, mas eu sempre ouvi o pessoal contando que Jacó significa usurpador. Não é verdade essa informação. Se você pegar, olha lá, pronto. A palavra Jacó é ali, ó, do original do hebraico. Significa aquele que segura o calcanhar. Porque as pessoas davam nome, né, naquela situação. Por exemplo, esse filho trouxe para mim alegria. O significado do nome do filho é aquele que traz alegria. Então, eles eram muito literais no significado. Então, Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Só vai segurando essa informação aí comigo. E aí,
O que acontece? Qual era a tradição, o costume do povo aqui? O primeiro filho, o filho primogênito, era aquele que recebia a bênção da família. Então, a bênção que estava sobre Abraão foi passada para o seu filho Isaque, que seria passada para o filho Esaú, que foi o primeiro que nasceu é que leva. É mais ou menos como numa monarquia. O primogênito é que vai ser o próximo rei. É assim? Então, Esaú era que tinha o direito de primogenitura. E isso tem muita importância dentro desse contexto, dentro da cultura judaica naquele momento. Só que Esaú, sabe aquele momento da oportunidade? Chega num certo dia, eles já estão mais adultos, e Esaú se tornou um caçador, e Jacó era uma pessoa que cuidava do rebanho, ele permanecia mais próximo ali da casa. Um dia Esaú saiu para uma caçada, deve ter demorado algum tempo, né, relativamente grande, porque a Bíblia diz que quando ele voltou faminto. Ele voltou com muita fome. Provavelmente deve ter passado dias, né, procurando o que caçar, e não deve ter tido sucesso na caçada dele. E quando ele chegou, Jacó está ali cozinhando, fazendo uma comidinha ali, aquele cheiro. Esaú falou assim: ó, me dá um pouco dessa sua comida aí. E Jacó, gente, as pessoas falam que ele é usurpador, que ele era safado, porque acham que ele tomou proveito. Mas eu vejo ele de uma maneira diferente. Eu vejo alguém que queria muito ser abençoado. Eu vejo alguém que fala assim: cara, eu quero muito a bênção. Eu entendo o significado da bênção sobre essa família. E eu quero muito viver isso. Eu entendo alguém que não teve a oportunidade de nascer primeiro, mas queria essa bênção. E a Bíblia nos conta alguns exemplos de pessoas, os filhos que não foram os primeiros a nascer, mas eles valorizaram mais do que os outros. E Deus trocou, inverteu o direito da primogenitura. A Bíblia nos conta outros casos que aconteceram assim. E aí, Jacó falou assim: o irmão dele chegou: cara, me dá uma comida aí. Ele falou assim: dá não, mas eu te vendo. Aí ele: vende? Pelo quê? Pelo seu direito de primogenitura. Jacó sabia o valor que tinha aquilo. E Esaú não sabia. Lembra do momento de lucidez e o momento de estupidez? Um estava muito lúcido, o outro não estava. E ele falou assim: do que me adianta direito de primogenitura se eu morrer aqui de fome? Vou te vender isso daqui. E vendeu. E eles fizeram um contrato verbal, né, gente? Eles não tinham contrato escrito naquela época, no cartório, reduzido a termo, não tinha essas coisas. Era contrato verbal. E eles acordaram, combinaram. E Esaú vendeu a maior bênção que ele podia ter por um prato de comida. Não soube valorizar. E Jacó falou: opa, é meu. Quando chegou mais na frente, eu vou contando a história e depois eu volto. Quando chegou mais à frente, quando chegou o momento que o pai deles, né, Isaac, já estava velho e ele queria abençoar, declarar aquele direito de primogenitura, Jacó falou assim: eu comprei, só que o pai não sabe que eu comprei, nem sei se vai concordar com essa compra, mas eu fiz um acordo com meu irmão e eu comprei. E ele passou na frente do irmão e pegou. Ah, mas ele enganou o pai dele. Enganou. Mas ele tinha contratado isso antes. Ninguém pode dizer que o Esaú não sabia, que Esaú sabia que eles tinham combinado e Esaú não foi obrigado, vendeu. E aí, o que acontece? A primeira coisa, o primeiro princípio que nós precisamos aprender na nossa vida para que nós não venhamos a ser estúpidos no momento que tivermos a oportunidade, mas que sejamos sábios e sensatos no momento que tivermos a oportunidade. A primeira coisa, que foi o primeiro erro de Esaú. Esaú chegou ao ponto de ficar faminto. Primeira coisa, não ande com o tanque vazio. Eu estava contando para vocês que no dia que eu tive a brilhante ideia, a ideia estúpida de fazer meu negócio lá, eu estava tão cansada, e eu já estava tomada banho, já estava de pijama, eu falei: ah, não, vou na farmácia comprar negócio, não, vou resolver aqui mesmo. O meu cansaço, eu acho que tirou meu discernimento. Preguiça, sabe? Tinha meu discernimento. Era óbvio que era uma ideia burra. Era óbvio que não ia dar certo isso, gente. Eu não sou farmacêutica. Qual é a chance de dar certo um negócio desse? Mas eu estava tão cansada, com tanto sono. Eu só queria deitar e capotar e dormir, que no outro dia eu ia acordar, né, sei lá, antes das 6 da manhã. E eu falei: ah, não, vou nada. Estava cansada. Presta atenção, isso aqui é um princípio para a sua vida. Nunca deixe você chegar a um ponto que você esteja cansado demais, ferido demais, decepcionado demais, sem fé demais, sem ânimo demais, com fome demais. Esaú saiu para fazer uma caçada e demorou muitos dias. Ele chegou a um ponto que ele estava com tanta fome que ele sequer raciocinou direito o que ele estava fazendo. E a gente olha para Esaú e fala: nossa, que vacilão. Mas quantas vezes nós estamos deixando o nosso casamento chegar a um ponto que ele está tão fragilizado que ele não aguenta mais uma semana? Quantas vezes nós deixamos a nossa fé ficar fragilizada a um ponto que a gente não consegue sequer mais pedir ajuda para alguém? Quantas vezes nós deixamos uma situação ficar tão
né, de um estado tão grave que a gente não consegue mais pedir ajuda. Não ande no tanque, na reserva do tanque. Quem aqui já não teve uma má experiência de falar assim, não, tá na reserva, meu tanque de gasolina mesmo. Fala, não, na volta para casa eu abasteço. Então, quando eu estiver indo, eu abasteço. Aí tu pegou um trânsito, teve uma batida, um negócio, você ficou lá preso no trânsito e acabou tua gasolina no meio do caminho. Quem já passou por uma situação assim? De estava contando com a reserva, olha lá. E pior ainda, quem aqui, mulher que costuma fazer mais tipo de coisa, fala, mulher assim, eu estou apertado para fazer xixi, mas eu já estou indo para casa. Né, gente? Porque, gente, vamos falar, mulherada, fazer xixi em casa são outros 500, não é? Como é que a gente faz xixi na rua? Primeiro que você tem que segurar a porta, porque as portas nunca têm aquele trincozinho. Aí outro que você não pode encostar no vaso, que você lembra da tua mãe falando, os micróbios. Você nem sabia o que era micróbios, mas você morria de medo. Não pode encostar no vaso, não é? Aí não tem onde pendurar a bolsa, você pendura a bolsa aqui. Aí você fica assim, aí fica aquele equilíbrio para ainda conseguir fazer xixi dentro do vaso, gente. Misericórdia, não é de Deus. Tô mentindo, mulheres? Não tô. Todo mundo fica, ai meu Deus, acho que eu encostei, né? E para dar descarga, você dá descarga com medo dos micróbios voarem, né? Não? Aí você pensa, tô indo para casa, vou fazer xixi em casa. Aí o que acontece? Você pega um trânsito, você fica lá, sangue de Jesus tem poder. Não é assim? Pior coisa que tem é você andar contando com um pouquinho. Pior coisa que tem é você andar contando que, não vai dar. E se não der? Não, pior coisa que tem, olha gente, nesse período de pandemia, as pessoas que estavam firmes com a sua fé, ficaram trancadas em casa. Gente, quanto tempo a gente ficou? 80 dias sem conseguir se reunir aqui. Tem algumas pessoas, queridos, vocês da internet, eu sei que tem mais de 300 computadores, 380 computadores ligados agora, deve ter mais de 500 pessoas, que Deus abençoe. Eu sei que muitos de vocês queriam estar aqui, e vocês não podem, mas que a graça do Senhor e a unção alcance você aí dentro da sua casa, amém? Quem concorda, fala amém. Amém? Quantas pessoas, vamos colocar, você que estava andando na reserva, aí ficar 80 dias sem estar na comunhão. Dá certo, gente? Então não ande na reserva, é o primeiro princípio da sua vida, não ande na reserva da fé, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de congregar, não deixe de estar em comunhão, não deixe de investir no seu relacionamento, não deixe de investir nos seus filhos, não deixe de investir na sua esposa, no seu marido, não conte com a reserva, porque às vezes acontece um imprevisto no meio do caminho e pode faltar. Não deixe para pedir ajuda quando você estiver já com suas emoções em frangalhos. Está começando a perceber que não está bem, pede ajuda. Está começando a sentir indícios de depressão, pede ajuda. Está começando a sentir indícios de ansiedade, pede ajuda. Você não precisa sofrer sozinho. Por que existe igreja? Se não é para a gente ajudar uns aos outros. Mas eu tenho vergonha. Querido, não tem uma pessoa aqui que não tenha passado por um problema. Não tem uma pessoa que não tenha passado por uma crise familiar. Não tem uma pessoa que não tenha passado por crise financeira. Não deixe para ficar na reserva, porque você não sabe o que pode acontecer. Nós tomamos péssimas decisões quando nós estamos na reserva. Existe um princípio que chama HALT, que são as iniciais das palavras, que as pessoas que trabalham com pessoas que têm vícios, pessoas que precisam mudar de hábitos, pessoas que têm algum tipo de dependência, eles falam que a maior parte das pessoas retorna a seu vício, a sua dependência, porque em momentos que estão sentindo fome, solidão, raiva e tédio. As pessoas, às vezes, que tinham uma dependência e ela volta para aquela dependência, volta para a bebida, para a droga, ela não estava querendo beber, ela não estava querendo se drogar, ela estava se sentindo sozinha. Ela estava se sentindo entediada, ela estava sentindo raiva, ela estava sentindo solidão. Ela não estava querendo beber, ela estava querendo aplacar a solidão. Então, toma cuidado, não ande nesse limite, porque isso vai fazer você tomar uma decisão muito provavelmente estúpida. Quem está entendendo, fala amém. E foi isso que Esaú fez. Então, a primeira grande besteira... Obrigada. Jéssica ou Jaqueline, precisam que você vá lá no seu carro, porque ele está aberto. Urgente. Então, primeira atitude estúpida, né? Primeira coisa que Esaú vacilou, ele estava andando com um tanque vazio. Segunda atitude que nós aprendemos, atitudes do que não fazer, que é a primeira com Esaú, depois eu vou falar o que fazer. Ele esqueceu que tudo é espiritual. Fala comigo, tudo é espiritual. Como assim? Tudo mesmo. Nós somos espírito.
Nós temos uma alma e nós habitamos aqui dentro desse corpo. Então, tudo que eu faço, gente, tudo é espiritual. É lá em Gênesis, aqui no versículo 26... no capítulo 26, no versículo 34, fala o seguinte: tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beri, o Hitita. Fala comigo, Hitita. Eu estou falando essa informação porque ela vai ser importante. E também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Fala comigo de novo, Hitita. Aí continua o versículo: e elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. O que acontece? Esaú era a pessoa que ia, teoricamente, que teria o direito de receber a bênção sobre a família e os filhos, e os filhos, e os filhos, não é verdade? E ele tinha uma responsabilidade, ele não poderia se casar com as pessoas daquela região que ele morava, porque aquela região que ele morava era a região dos hititas. Quem eram os hititas? Gente, os hititas, eles eram filhos de... eles eram descendentes de Canaã, que era filho de Cã, que foi filho de Noé. Lembra Noé? A arca de Noé? Noé teve 3 filhos e um dia Noé bebeu, encheu a cara, e Cã foi lá e ele ridicularizou o seu pai. Ele não teve misericórdia do seu pai, ele não honrou o seu pai, ele se aproveitou daquele momento de vulnerabilidade e fragilidade, e por conta desse ato ele foi amaldiçoado, não apenas Cã e toda a sua descendência. Então Canaã foi, e toda a sua descendência, os hititas são descendentes de Canaã, e eles que moravam naquela região. Então aquele povo, a gente tem que entender naquele contexto, tá? O que não vale para hoje, para os nossos dias, mas naquele contexto fazia sentido. Aquele povo era amaldiçoado. Como é que a bênção do Senhor ela ia habitar no meio da maldição? Vocês entendem que não tinha condição? E Esaú desprezando, falou assim: eu vou casar com quem eu quiser. Não, querido. Casamento é espiritual, é ou não é, gente? Eu vou me envolver com quem eu quiser. Eu achei essas mulheres bonitas, vou ficar com elas. Não, querido. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Você não pode casar com essas aqui. Você precisa casar com o pessoal da sua parentela, porque você é guardião da promessa de Deus. Lembra que eu falei que a promessa é um convite que Deus faz para você manifestar a glória dele nessa terra? Como é que você vai fazer isso do jeito errado? Então, tem que entender que tudo é espiritual. Então, guarda essa informação. Quase 300 anos depois, o que aconteceu? Ali vivia o povo, né, os descendentes de Abraão. Depois eles foram para o Egito durante esses 300 anos, contar 300 anos em 1 minuto. Eles foram para o Egito e depois eles, como estrangeiros no Egito, eles foram escravizados. Aí depois veio Moisés com as pragas do Egito, libertou o povo, saiu escravo do Egito. Eles peregrinaram no deserto e estavam indo para a terra de Canaã, para voltar para esse mesmo lugar de onde eles saíram. Só que agora quase 300 anos depois. Olha só que interessante. Vou ler aqui para vocês. Pena que a gente não está com o quadro aqui. Então, quando o povo... Estou só fazendo um destaque. Quando o povo peregrinou na terra e eles estavam indo conquistar essa terra que era deles, que Deus tinha dado para eles, olha o que Deus fala para o povo 300 anos depois. Prestem culto ao Senhor e Ele abençoará dando alimento e água. Tirem do meio de vocês... eu tirarei do meio de vocês a doença. Eu vou colocar lá no versículo 28, está em Êxodo 23. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas. 300 anos depois, o povo ainda estava nessa terra, esses mesmos hititas que Esaú tinha casado. E olha o que Deus falou assim: e eu causarei pânico neles para expulsá-los diante de vocês. Tá vendo como não dava para ter essa mistura, como tudo era espiritual? E aí Deus falou: olha, eu vou dar essa terra para vocês. Os povos que estão aqui, eu vou ajudar vocês a expulsarem, porque essa terra eu prometi a vocês desde o princípio. A terra é de vocês e eu vou cumprir. E aí lá no final, presta atenção, o que ele fala aqui? Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Ou seja, os cananeus, os heveus, os hititas, aquela galera que estava morando ali, fala assim: vocês não vão permitir que eles fiquem na terra. Eu vou expulsar eles da terra e a terra vai ficar para vocês. E não tolerem eles no meio de vocês. Aí ele continua: porque senão eles vão fazer vocês pecarem. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Fala comigo: prestar culto. Eu sempre lia essas coisas e para mim prestar culto é fazer o que a gente está fazendo aqui.
vir adorar o Senhor, levantar as mãos. No caso deles, eles ofereciam sacrifícios, se ajoelhavam no chão. Para mim, prestar culto era isso. Aí eu fui pesquisar o que significa prestar culto. Quando você vai no original, foi escrito isso em hebraico. A palavra prestar culto, no original, é a palavra aved, que escreve com B, ali ó. Abad, mas fala aved. Essa palavra significa trabalhar, servir, vestir, ouvir e fazer. Um monte de coisa, né? Pastora Sara depois explica para vocês, né, Pastora Sara? Hebraico é uma loucura. As palavras significam números. Tipo assim, A tem um numeral correspondente ao A, não é, Pastora Sara? E uma mesma palavra, ela significa um monte de coisas diferentes. Então, você precisa de um bom dicionário. Não é não? Depois, se você tiver dúvida, você pode conversar com a Pastora Sara. Ela é judia, ela entende tudo, já morou em Israel, entende tudo dessas coisas. E aí, o que acontece? Sabe, gente, para entender a Bíblia, tem uma coisa que eu já falei para vocês várias vezes, que é o princípio da primeira menção. O que é isso? A gente vai na primeira vez que aquela palavra foi escrita na Bíblia e a gente entende qual foi o sentido que ela foi usada para que a gente possa entender as outras vezes que aquela palavra foi utilizada. E aí eu fui pesquisar qual foi a primeira vez que essa palavra abad, aved, foi usada na Bíblia. Foi lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 15. Aí ele fala, Deus está contando sobre a criação do mundo, né? Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. Presta atenção. Também não havia homem para cultivar o solo. Essa palavra cultivar o solo, para cultivá-lo, ela significa abad, aved, aquela palavra. Então, volta comigo agora lá em Êxodo. Então, a primeira vez que essa palavra foi mencionada na Bíblia, qual foi o sentido dela? O sentido de cultivar. Agora, lá na frente, ela falou assim, olha, não prestem culto a outros deuses, aos deuses dele. Então, esse prestar culto não é mudar de religião, não é se ajoelhar diante do outro Deus. Esse prestar culto é não cultive. Não trabalhe, não ouça, não fale, não vista, não faça. É ou não é diferente? Ele falou assim, olha, eu estou expulsando esse povo aqui da terra porque a terra é de vocês. E preste atenção, para vocês não pecarem, para vocês não fazerem uma grande besteira, para que vocês não tenham um momento de grande ignorância, não cultive o costume do outro povo. Não tolere isso. Sabe o que é isso? Quando você está na sua casa, a forma como você fala, a forma como você se porta, a forma como você conversa, a forma como você trabalha, a forma como você se veste, a forma como você interage nas suas redes sociais, tudo isso você está cultivando. Isso quer dizer que tudo isso você está prestando culto a alguma coisa. Caramba! Prestar culto, gente, não é cantar uma música, não é se ajoelhar e fazer uma oração. Prestar culto é tudo que você faz, vê, fala, interage, trabalha. É tudo que você cultiva. E tudo isso é espiritual. E Esaú esqueceu disso. Olha o vacilo, casou com uma hitita. O povo que 300 anos depois vai ser expulso dessa terra. Não dava. Presta atenção, com quem que você está se casando? O que você está cultivando? O que você está trabalhando? Como que você está agindo, falando, ouvindo, fazendo? Tudo isso é prestar culto. E tudo isso importa, porque você é espiritual, você é um ser espiritual. Quando eu estou dirigindo, eu estou sendo espiritual. Quando eu estou fazendo a minha corrida, eu estou sendo espiritual. Quando eu estou dando aula na faculdade, eu estou sendo espiritual. Quando eu estou me relacionando com o meu marido, eu estou sendo espiritual. Porque tudo que eu faço é espiritual. Então não despreze as pequenas coisas. Tudo isso é prestar culto. Tudo isso é cultivar. E nós queremos cultivar coisas boas dentro de nós. E aí foi o grande erro de Esaú. Ele não prestou atenção no que ele estava cultivando. E aquilo que a gente cultiva, a gente colhe. E Jacó estava cultivando, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção. Eu vou rapidamente terminar aqui, faltam 2 pontinhos, mas eu vou fazer eles bem rápidos aqui. Terceiro, a gente já viu quais foram os 2 erros de Esaú. Ele estava andando com o tanque vazio e ele esqueceu que tudo na vida é espiritual. Terceiro, agora vamos falar os acertos de Jacó, tá? As atitudes. Jacó, diferentemente de Esaú, foi intencional. Fala comigo, intencional. Nós temos falado muito sobre isso aqui. A gente pode vir ao culto e assistir um culto,
ou a gente pode vir ao culto e prestar culto. Amém? Você pode estar ali brincando com seu filho, mexendo no celular, ou você pode estar ali com o seu filho, brincando com ele. Amém? Você pode estar numa conversa no modo automático. O Alex, a gente brinca muito com isso. Que tem hora que eu estou conversando com ele, ele está assim. Eu falo, Alex, onde eu te perdi? O que eu acabei de... Aí eu pergunto uma coisa para ele, ele olha para mim assim, com aquela cara de... Tentando disfarçar. Fala, onde foi que eu te perdi, meu filho? Qual foi a última coisa que você ouviu? Nós temos que ser intencionais na nossa vida. Intencionais na hora de trabalhar, intencionais na hora de adorar, intencionais no nosso relacionamento. E Jacó era. Na hora que ele estava cozinhando o guisadinho dele ali, viu o irmão dele e falou assim, opa, é agora que eu vou ter a oportunidade de comprar a minha bênção. Ela é minha. Depois, mais adiante, Jacó sempre foi assim. Depois, mais adiante, não dá tempo da gente contar a história dele, o irmão dele fica enfurecido, porque ele recebe a bênção no lugar do irmão, o irmão fica enfurecido, e para que não haja uma tragédia na família, ele vai embora, ele vai para a casa dos parentes dele, aí lá ele trabalha, ele casa, ele tem seus filhos, ele prospera, e aí ele volta. Quando ele volta determinado, fala assim, eu comprei a bênção, mas não ficou tudo bem. Eu comprei a bênção, mas não ficou tudo bem. Eu quero acertar as contas com meu irmão. E ele tem um encontro com Deus no meio do caminho. E aí aparece um anjo do Senhor. E a Bíblia conta que ele luta com o cara. Ele agarra o cara. O anjo, ele fala, e o cara fala, me solta. Ele fala, não vou soltar, eu quero ser abençoado. Ele era obstinado desde sempre, ele era intencional desde sempre. Eu não vou te soltar, eu preciso ser abençoado. Fala, mas você, e presta atenção, ele já tinha dinheiro, ele já tinha muitos filhos, ele já tinha descendentes, mas ele ainda não se considerava abençoado, porque ele queria ser abençoado por Deus, porque ele queria que estivesse tudo bem na casa dele. Ele queria não apenas comprar a bênção dele, mas ele queria merecer a bênção dele. Ele estava lutando com tudo que ele tinha, tanto que o anjo do Senhor falou assim, eu não vou dar conta desse homem, ele não vai me soltar, e desloca a perna dele e fala assim, meu filho, como é que é seu nome? Ele fala, meu nome é Jacó, eu sou aquele que agarra o calcanhar, eu sou aquele agarrador de calcanhar, eu sou aquele que quer tanto, que ainda que eu não consiga, eu vou arrastando atrás do outro, mas eu sou aquele que não desiste. Jacó não é usurpador, Jacó é sinônimo para mim de intencionalidade. Quantos aqui estão aqui hoje e falam assim, eu sou assim, eu sou um agarrador de calcanhar, eu sou aquele que tinha tudo para não dar certo, eu sou aquele que tinha tudo para dar errado, a minha família é um caos, eu tenho traumas na minha vida, eu tenho situações que são desesperadoras, mas eu ainda não desisti, eu não estou de pé, mas eu estou aqui agarrado no calcanhar de alguém, porque eu ainda não entreguei os pontos, eu não estou pronto para desistir. E eu quero falar para você, que bom que você é essa pessoa, porque Deus costuma honrar esse tipo de pessoa. A Bíblia fala que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. A Bíblia fala que o Senhor está perto que tem, às vezes, o espírito abatido. E Deus, Ele honra. A palavra nos conta que certa vez uma senhora, ela estava pedindo, insistindo. E ainda que ela não tenha conseguido de bom grado, ela conseguiu o favor do Senhor por conta da insistência. Deus honra os insistentes, Deus honra os agarradores de calcanhar. Tanto que nessa história, quando Jacó estava ali lutando e fala, moço, me solta que eu quero ir embora, já está amanhecendo o dia. E fala, não vou te soltar. Ele fala, quem é você? Eu sou aquele que agarra o calcanhar, eu sou aquele que não desiste. Ele falou assim, tudo bem, eu vou te abençoar, porque você lutou com o seu Deus e você prevaleceu. E você agora não se chama mais agarrador de calcanhar. Você se chama agora Israel. Vai chegar um dia, gente, em que Deus vai falar para você, você agarrou tanto calcanhar na sua vida. Você foi tão resiliente, você foi tão insistente, que eu vou mudar o seu nome. Você não é mais agarrador de calcanhar, você é Israel. Sabe o que significa Israel? Coloca lá para nós o significado de Israel. Israel é a formação de duas palavras, olha lá. Eu não sei falar, talvez a pastora Sara saiba, mas significa líder mais o poderoso. Então, é líder que prevalece, líder, prevalecer e poderoso. É essas três palavras. E juntando elas, é líder poderoso que prevalece. Olha só, o cara que era agarrador de calcanhar, ele foi transformado, o nome dele foi transformado em líder poderoso que prevalece.
E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Talvez você tenha passado a vida agarrando calcanhares. Talvez sempre em segundo lugar. Você nunca chega em primeiro. Você nunca é o favorito. Você nunca é, né, aquele que todo mundo acha que vai dar. Você compra o seu direito e falam que você enganou. A pessoa desprezou, não quis e você quis. E agora falam que você é usurpador. Mas você está ali agarrando o calcanhar. Vai ter um momento em que Deus vai mudar o seu nome e vai falar assim: você é um líder poderoso que prevalece. E o Senhor vai te abençoar. Porque foi isso que aconteceu. Porque se Deus tivesse desprezado Jacó, Ele não o tinha abençoado. Mas Deus não desprezou Jacó. Deus mudou a sorte de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou Jacó quem ele era e o abençoou. E a bênção foi de Abraão, Isaac, e não foi Esaú, foi Jacó. Aquele que não era passou a ser. Aquele que não tinha se escolhido passou a ser. Aquele que não chegou em primeiro lugar, ele passou a ser. Porque Deus ama os agarradores de calcanhar. Tem algum agarrador de calcanhar aqui? Insistente, brabo, valente. Amém. Eu quero terminar com vocês agora, de verdade. Pode fazer. Agora de verdade. Jacó. Então eu falei os 2 erros de Esaú, que levaram ele a fazer a grande besteira. Estou falando dos acertos de Jacó, que levaram ele a fazer o grande acerto, né? Ele foi intencional. Segundo, ele lutou pela identidade dele. Todo mundo conhece Jacó como usurpador. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 20, Gênesis 26, versículo 37, fala assim... Esaú fala: por isso que o nome dele é Jacó, usurpador, porque por 2 vezes ele me enganou. E por causa da fala de Esaú, todo mundo, inclusive no meio cristão, começou a chamar Jacó de usurpador. Mas não foi Deus que chamou Jacó de usurpador. Não foi os seus pais que chamaram Jacó de usurpador. O nome Jacó não significa usurpador. Eu mostrei para vocês que o nome Jacó significa agarrador de calcanhar. É outra coisa. Quem chamou Jacó de usurpador foi Esaú. O nome usurpador não é fruto da atitude de Jacó. O nome de usurpador é fruto da inveja de Esaú. E quantas vezes as pessoas olham pra gente tentando, deve ter acontecido com vocês. Você começou a buscar Deus, você começou a vir à igreja, você começou a santificar o pessoal. Santinho, quer ser melhor do que os outros. Você não quer ser melhor do que os outros, você quer ser melhor para Deus. E isso, a opinião dos outros é a opinião dos outros, é problema deles, não é problema seu. Quantas vezes você começou a vir, talvez a primeira vez que você veio à igreja, você falou assim: ixi, agora vai virar fanático, radical. Começam a rotular você. Ou talvez rotular pelo seu erro, ou rotular pela sua história, ou rotular pelas coisas que aconteceram com você. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o seu nome não é usurpador, o seu nome é agarrador de calcanhar. É diferente. Quem está chamando de usurpador é Esaú, e o que Esaú pensa é problema dele. O que importa é o que Deus pensa sobre nós. E Jacó, ele lutou pela identidade dele. Eu não sou usurpador, eu comprei esse direito. Ele não deu valor ao direito, e eu fui lá e eu dei, e eu comprei, e eu mereci. Eu trabalhei pelas minhas esposas, eu trabalhei pelos meus filhos, eu trabalhei por tudo que eu tenho, e agora eu quero ir lá e eu quero reconciliar com ele, e eu quero a bênção de Deus. E Deus abençoou essa intenção de Jacó. Nós precisamos lutar pela nossa identidade. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Vocês sabem que eu peguei o Covid, e aí eu fiz um vídeo e postei na internet, né? Aquele vídeo foi o meu vídeo mais visto, assim, porque eu não tenho muitos seguidores nas redes sociais. Mas aquele vídeo consome mais de 10 mil visualizações. É tipo mais que o dobro, o triplo de seguidores que eu tenho. E aí eu ganhei haters também. Eu falei: olha, nunca tive hater. Teve gente que veio me acusar, falar assim, porque eu estava falando, gente, no vídeo, falei assim: gente, tem estudos que comprovam que 80%, entre 60% e 80% da população é imune ao vírus. Isso quer dizer que mais da metade das pessoas não vão pegar o vírus. Aí eu falei: Alex, tá aqui, ó. Não teve quarentena na minha casa, não. Isolamento não, né, amor? A gente é casado, me ajuda. Né? Glória a Deus, né, parceiro? Nada de quarentena. Dia dos namorados, vai ter quarentena em casa? Sem chance, né, amor? Não teve. Alex não pegou, fez o exame comigo, depois fez 18 dias, tá lá.
Isso mostra, vai ter gente que é imune. Eu estava dando esperança. Eu falei, vai ter gente que vai ter sintomas leves. Vai ter gente que vai passar isso de boa. Aí eu falei, sim, vai ter gente que vai falecer, infelizmente. Não são números, são pessoas, são famílias. A gente sabe, a gente sente, tem pessoas da nossa igreja. A gente sente, tem pessoas que estão internadas, nós estamos orando. Mas eu estou aqui para falar que os motivos para ter esperança são maiores. A gente sente por cada um, se importa com cada um, mas nós não vamos deixar as más notícias dominarem o nosso coração e nos trazer medo. E teve gente que veio lá nas minhas redes sociais falar que eu era insensível, que eu era desumana, que eu tinha que andar lá no meio dos doentes, mas eu não aceito os rótulos que colocam para mim. Eu falei, você está mandando eu ir visitar os doentes? Eu vou dar meu celular para você ficar um dia com meu celular na mão para você ver a quantidade de pessoas que são com crise de pânico, síndrome de pânico, crise de ansiedade, pensamentos suicidas, e eu estou tendo que acalmar esse povo. Eu sei o tanto que essas pessoas precisam ser animadas. Eu sei o que o mundo está precisando de esperança. Eu sei a quantidade de pessoas crentes que creem no Senhor, que são com crise de pânico e não conseguem dormir. Eu sei porque eu preciso espalhar a esperança. E o que você pensa sobre mim é problema seu. Amém? E a gente tem que se levantar e lutar pela nossa identidade. Agora quer ser melhor que os outros. Não, estou nem aí para os outros. Eu estou aqui preocupado com a minha vida com Deus. Eu costumo falar aqui para os jovens, eu falo, gente, eu não fico vigiando a vida de seu ninguém, não. Eu tenho que sincronizar dias de treino com a lavagem de cabelo. É muita coisa para me preocupar na minha vida. Não, vou correr hoje, então vou deixar para lavar o cabelo hoje. Amanhã, vou ficar me preocupando com a vida dos outros, gente. Não precisa ficar cuidando da nossa vida, não. Cuida da sua identidade. O que Deus diz que você é? Fecha com isso e pronto, acabou. Eu sou agarrador de calcanhar. Se Isaú acha que eu sou usurpador, o problema é dele. Amém? Amém? Quantos agarradores de calcanhar estão aqui determinados a não serem pegos nas situações para fazer uma grande estupidez, mas querem acertar na vida? Fala amém. Fica de pé comigo no seu lugar, nós vamos orar. Enquanto o Renatão se prepara aqui, eu vou contar para vocês a última história, ainda de pé, sobre ser intencional. Eu quero que a gente ore agora. E eu vou dar um momento para você ser intencional. E eu vou te explicar uma coisa. Vou libertar algumas mentes agora, amém? A gente sabe que Deus ama todo mundo igual, amém? Fala, não, acho que não. Ama, gente, ama, pode acreditar. E Deus não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais ou menos. Porque Ele te ama igual. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é infinito. Como é que você mede o infinito? É infinito. Não tem fim. Então não tem como um ser mais, outro menos. E se eu pecar, Ele continua me amando. E se eu acertar, Ele também continua me amando. Então Deus não tem filhos favoritos, sabe? Você nunca pisou aqui, ou você nunca ligou para Deus, você nunca sequer se atentou para a existência de Deus. Deus te ama do mesmo jeito, todas as pessoas. Independente de origem, de passado, da situação, de crença, de ideologia, não importa. Todo mundo é igual, amém? Isso serve para a gente também. Se Ele ama todo mundo igual, a gente também tem que amar, amém? Não podemos fazer exceção de ser ou ninguém. Só que vocês concordam comigo que às vezes parece que tem umas pessoas que têm uma conexão a mais com Deus. Fala, mas Deus tem um esquema especial com aquela pessoa, não tem? E aí você fala, aí o problema é que a gente começa a se esforçar para querer merecer o amor de Deus. Ou porque na nossa casa era assim, por causa que os nossos pais eram assim, ou o ambiente em que a gente foi criado era assim, e a gente acha que a gente precisa merecer. Só que isso é muito pesado. É muito pesado pra gente. Eu vou explicar pra vocês uma coisa que Deus me mostrou no meu relacionamento com meu pai. Tava ali. Meu pai, eu sei que nós somos 3 lá em casa, 3 irmãs. E eu sei que ele nos ama igual, eu tenho certeza disso. Eu sempre fui amado pelo meu pai, graças a Deus. E as minhas irmãs também. Só que teve um período em que meu pai, a minha irmã mais nova, era vizinha, não era nem de muro, porque não tinha nem muro. Era vizinha assim, casa do ladinho do meu pai. E a minha irmã, ela tinha muito mais oportunidade, porque morava com meu pai. Minha irmã com mais frequência tomava café da manhã com ele, almoçava com ele. Lá em casa, meu pai é descendente de ingleses, né? Então tem chá das 5. Direto era chá das 5 e eu morava em outra cidade. Então eu tinha chance de almoçar com meu pai e tudo, mas aos finais de semana, durante a semana era tenso. Concorda comigo que meu pai passava muito mais tempo com a minha irmã do que comigo?
Mas isso não significa que ele a amava mais do que eu. Mas era justamente pela oportunidade, ele tinha mais oportunidade de estar com ela, porque a casa dela era do lado da dele. É isso que acontece com o nosso Deus. Ele ama todo mundo igual. Mas se você construir a sua casa do lado da dele, você vai ter mais chances de sentar com ele para jantar. Você vai ter mais chances de tomar chá das 5. Você vai ouvir mais a voz dele, porque você criou mais oportunidade para que isso acontecesse. Ele continua amando igual. E é por isso que algumas pessoas parecem que têm uma conexão especial. É porque elas estão morando vizinho. Às vezes tem gente que é tão abusado que traz o colchão e mora dentro da casa do pai. Que nós sejamos desse. Amém? Estou contando isso para quê? Sabe o que eu quero criar agora? Vamos pegar o nosso colchão agora e colocar dentro da casa do pai? Pode ser? Vamos sentar na mesa dele agora e falar: então, vim fazer o lanche de domingo com você hoje. E eu preciso de você, porque eu sou agarrador de calcanhar. E tá difícil. E eu preciso hoje do seu socorro na minha vida. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ser abraçado, perdoado. Eu preciso de você. Chegou o momento da gente ser intencional. A gente pode só ficar aqui e receber uma oração, ou a gente pode fechar os nossos olhos, esquecer quem está do lado, olhar para Ele e ser intencional, ter a intenção de fazer o que a gente veio fazer aqui. Vocês estão entendendo? Pode ser? Então eu quero te convidar, feche os seus olhos comigo. Esquece um pouquinho quem está do seu lado. O pessoal vai até diminuir um pouquinho as luzes pra gente, pode ser? E o Renato vai cantar um pedacinho dessa música que fala: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eu só tenho você, e é você que me dá palavras de vida eterna. E a gente vai falar isso para o Senhor. Eu não tenho outro para onde ir, eu não tenho outro socorro, eu não tenho quem possa me ajudar. Talvez eu sou igual o Jacó, que tem uma fama, uma carga enorme. Mas eu quero hoje depositar isso, o cuidado da minha vida nas suas mãos. E eu sei que o Senhor vai tocar algumas pessoas, muitas pessoas aqui. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar um pedacinho, mas seja intencional com o Senhor. Voltar.
ser um com você. Ser um com você. Nós vamos cantar isso mais uma vez. Nós vamos cantar isso mais uma vez, mas antes eu quero orar por você. E depois nós vamos cantar Sou Totalmente Seu. Mas eu quero orar por 2 motivos. Primeiro, aquelas pessoas que precisam se entregar ao Senhor. Pessoas que precisam entregar a sua vida ao Senhor. Fala, olha, eu preciso me entregar completamente. E eu preciso ter a dimensão, como Isaú não teve, eu preciso ter hoje, que tudo é espiritual. A minha vida toda. Então eu quero entregar cada parte da minha vida ao Senhor. Eu preciso de Deus hoje. Se você está nos vendo pela internet e você quer fazer isso, escreve aí no chat para nós. Eu quero me entregar a Jesus. E se você está aqui no seu lugar, a gente não pode chamar aqui na frente, mas só levanta a sua mão bem alto pra gente te ver. Eu quero orar por você. Tô vendo, mesmo no escuro eu tô vendo vocês. Fica essa mão erguida. Você na internet vai escrevendo que eu vou orar com você também. Deus, nós estamos aqui com essas pessoas com as mãos levantadas dizendo, eu preciso de Jesus. Pessoas que estão entendendo que tudo é espiritual e eles querem dedicar as suas vidas completas, não apenas a parte de vir à igreja, mas dentro de casa, os seus negócios, o seu trabalho, a sua família, cada pensamento. Toma a vida de cada uma dessas pessoas agora. Aqueles que não são salvos, escreve o nome deles no livro da vida, que eles possam começar uma vida nova com Jesus hoje. Onde existe pecado e maldição, que seja cancelado e arrancado e que tudo possa se fazer novo. Em nome de Jesus nós abençoamos cada uma dessas pessoas que estão aqui com as mãos erguidas e aqueles que estão falando na internet. Que a graça do Senhor possa estar sobre cada um, em nome de Jesus. E agora eu quero orar com vocês. Todos aqueles aqui que têm agarrado calcanhares. Talvez você sente que você sempre chega em segundo lugar, ou você tem um histórico de vida que te arrastou, mas você está ali agarrado no calcanhar e talvez até andando com um tanque vazio. Talvez você veio aqui hoje na reserva, e hoje você precisa ser renovado pelo Senhor, cheio pelo Senhor, fortalecido para o Senhor mudar a sua sorte. Levanta suas mãos comigo lá em cima, feche os seus olhos. Isso, Deus, nós oramos por cada um. Renova cada um, enche cada um com graça, enche cada um com forças, com alegria. Renova, Deus, o seu amor sobre cada coração. Aquelas pessoas que estão aqui com o coração tão machucado pela vida, talvez pelo histórico familiar, talvez pelo pecado, pela maldição, talvez pelas acusações, os rótulos. Deus, pessoas talvez tenham chorado e com esse sentimento de frustração e decepção que nunca consegue chegar em primeiro lugar. Deus, a sua palavra diz que o Senhor pega aqueles que não são para confundir os que são. O Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir as demais. Então pega cada um agora, muda a história, muda a sorte de cada um aqui. Esses homens e mulheres que agarraram o calcanhar e eles não estão aceitando os rótulos, coloca sobre o coração deles a sua identidade de filhos amados. São homens e mulheres escolhidos, homens e mulheres que não estão aqui por um acidente, homens e mulheres que foram chamados de santos pelo Senhor, homens e mulheres que foram chamados de bons pelo Senhor, homens e mulheres que têm um futuro de paz nas suas mãos. E enche cada um com seu espírito, enche cada um de força, de alegria, uma nova vida, e você vai começar a sentir fluir do seu interior como se fosse águas, e você vai receber nesse frescor, e o seu coração apertado começa a receber paz, e o seu corpo pesado começa a receber renovo, e você está recebendo alegria, novas forças. Recebe mais do Senhor, recebe mais do Senhor. Visita, Espírito Santo, visita com a sua bênção, visita com o seu consolo, visita com a sua unção. Em nome de Jesus, canta comigo, eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Eu sou totalmente
do Senhor sobre a sua vida. Fala uma palavra de louvor, você fala: obrigada, Jesus. Eu me entrego a Ti, eu sou seu. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Pode permanecer no seu lugar. Nós estamos com algumas pessoas que mandaram pedidos de oração, que são muitas pessoas. Eu vou ler o nome rapidinho. Cláudia, Daniele, Águida, Daniela, Rejane, Michele, Ingrid, João, Amário, Virgínia, Rejane, Marilene, André, Divina e Dona Vilma. Nós recebemos os pedidos de vocês. Nós vamos encaminhar para o nosso pessoal da intercessão. Vamos encerrar esse culto aqui orando e vamos lembrar de vocês. Que Deus abençoe cada um. A gente ainda não conseguiu pegar as pessoas que atenderam o apelo, mas você que atendeu, que Deus te abençoe. Amém? Amém.